Meus amigos, boa noite a todos. É com muita alegria que novamente nós aqui estamos para buscar o estudo, o esclarecimento que sempre a doutrina nos apresenta. E para conduzir os estudos da noite, nós temos a nossa amiga Lurdinha Salvanha, que trabalha em nossa casa em diversas frentes doutrinárias e assistenciais, e tem divulgado a doutrina também, visitando outras casas espíritas da nossa cidade e da região. Ela estará abordando hoje o tema guerras. Será, sem dúvida, um material para nossa reflexão. Possa ser para nós o estudo, a reflexão, o aprendizado desta noite. Então vamos ouvir a nossa amiga. Muito boa noite para todos nós. Que os benfeitores espirituais desta abençoada casa nos auxiliem nas reflexões da noite. Quando vemos o tema guerras, nós pensamos, por que Kardec trata de um assunto desse? É possível uma visão espírita sobre guerras? É o que nos traz 5 perguntas de O Livro dos Espíritos. Vamos retroagir e vamos nos lembrar da segunda metade do século XIX, que foi a época da primeira edição de O Livro dos Espíritos, 1857. Na segunda metade do século XIX, foi um período expansionista das chamadas potências imperialistas. Esse período é chamado de período da paz armada. Paz armada? Como assim? Por que paz armada? Porque para garantir a paz, os povos viviam se preparando para a guerra. Parece um paradoxo. Mas até hoje, para garantir a paz, os países investem em armamentos bélicos. Por isso Kardec traz explicitamente este assunto em O Livro dos Espíritos. Para nós, é um tanto complicado viver num tempo em que testemunhamos uma guerra ao vivo e em cores. A transmissão ao vivo. E não é a primeira. Já vivemos outros momentos assim. Vamos lembrar muitos outros momentos. Vietnã, Malvinas, Guerra do Golfo, Afeganistão, Irã, Iraque, entre tantas outras. E agora, Rússia e Ucrânia. Vocês têm uma ideia de quantas guerras aconteceram no século XX? A Wikipédia traz 61 guerras no século XX. Há pesquisas que falam em 89. E no século XXI, já tivemos 24. E o século XXI só está começando, estamos em 2022. Por que isto acontece no mundo? É bom recordarmos que desde que o primeiro humanoide chegou a este planeta, nós temos conflitos. Na maioria das vezes, pela disputa de territórios ou de recursos naturais. E em todas as disputas, houve o uso da força para afirmar ou reafirmar o poder. Hoje existe um número absurdo de conflitos armados entre nações ou guerras civis numa mesma nação, no mesmo território. Fala-se em 80 a 100 conflitos no mundo, hoje. No Brasil, que não está em guerra, no ano passado foram registrados 41.069 homicídios. Muitos deles com armas de munições pesadas. O que significa tudo isto? Tudo isso é um indicador do apreço pelo uso da força, que fica muito claro quando se vê os números de investimentos e os lucros da indústria armamentista bélica. Em 2020, no mundo, foram gastos 2 trilhões de dólares em armas e munições. Os fabricantes de armas cresceram 15% nos últimos 5 anos. E o que diz a doutrina espírita a respeito das guerras? É o questionamento de Kardec aos espíritos. 5 questões inseridas em O Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre lei de destruição. A lei de destruição
refere-se à impossibilidade de evoluirmos, nós, seres vivos e o planeta, sem que algo se destrua. Tudo que está presente na matéria está inserido na lei de destruição. Tudo muda o tempo todo. A única coisa que não muda é que tudo muda. Os planetas evoluem, os seres vivos evoluem. E não é possível evoluir sem que as formas sejam desconfiguradas, sejam desconstituídas para dar lugar a algo novo. Nosso próprio corpo vai se transformando. Unhas e cabelos não param de crescer. Pesquisas demonstram que, em média, 98% dos átomos presentes no interior das moléculas que compõem as células do nosso corpo são renovados anualmente, através do ar que respiramos, dos alimentos que ingerimos e dos líquidos que consumimos. E são aproximadamente 50 trilhões de células no corpo humano. E a doutrina? O que ela nos diz? Ela nos diz que a cada reencarnação nós vamos ficando menos denso, menos material. É a lei de evolução. Estamos em constante transformação. E isto não é possível sem destruição. Por isso a lei de destruição é uma das leis naturais, das leis divinas. Mas quando se fala em destruição, temos que pensar na destruição natural, na destruição para a renovação, na lei de Deus. Agora, a destruição causada por nós não tem nada a ver com Deus. Porque nós podemos criar problemas desnecessários, fazendo escolhas que não nos favorecem e que provocam destruição. Muitas vezes, destruição até para toda a humanidade. Vejamos o que dizem os espíritos. Na pergunta 742, Kardec pergunta: qual a causa que leva o homem à guerra? Observe a pergunta. Ele não diz, Kardec não pergunta qual a causa da guerra, mas qual a causa que leva o homem à guerra. Isto é, o que motiva o ser humano a se decidir pela guerra? E a resposta dos espíritos: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. E é por isso que a guerra para eles é um estado normal, no estado de barbárie. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, a guerra torna-se menos frequente, porque ele evita suas causas e quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Então vejamos, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Predominância, dizem os espíritos. E predominância vem de predominar, quer dizer, dominar. É a materialidade dos conceitos. Um entendimento raso, supérfluo, materialista da vida. Um materialismo que não consegue enxergar a espiritualidade que trazemos em nós. Um materialismo que não consegue enxergar o espírito que nós somos. Por isso a predominância. A maior parte dos sentimentos que nos conduzem são animalizados, materializados. E qual é a natureza animal? Como age o animal? Por instinto. E o que é o instinto? Sobrevivência. Mas pensemos, que sobrevivência se somos seres imortais? Que sobrevivência é essa? É a sobrevivência na matéria. Porque em termos de vida, somos imortais. Todos nós somos egressos de outros reinos da natureza. Um princípio espiritual que pela lei da evolução chegamos até aqui. É uma conquista evolutiva, mas nós trazemos reminiscências do reino animal. Reminiscências que se revelam através do instinto. E quando o instinto prepondera,
ele asfixia a razão, elimina o bom senso e ainda tira de nós o pensamento lógico. Nós deixamos de agir pelo nosso pensamento lógico, pela racionalidade das ações. Então, pela conquista evolutiva até nossos dias, não faz muito sentido esse emprego da força bruta na resolução de questões que poderiam se dar por outros caminhos. Mas a sobrevivência da matéria nos faz sentirmos enraizados nessa matéria. Quando, na verdade, meus irmãos, nós temos raízes no mundo espiritual. Estamos estagiando, estamos dando frutos no mundo material, mas é nas raízes que se deve buscar os nutrientes da vida. E onde estão as nossas raízes? No mundo espiritual. Só que muitas vezes nós esquecemos disso e buscamos esses nutrientes no mundo matéria. E o que temos no mundo material? As paixões. Buscamos a satisfação das paixões animais. E o que é a busca dessas paixões animais? Egoísmo. Porque o animal pensa em si. O seu instinto de conservação o faz viver em um grupo pensando em conservar a si mesmo. Esse instinto de sobrevivência animal é para a sobrevivência individual, não do coletivo. A coletividade para o animal é apenas um meio de garantir a própria sobrevivência. Por isso, muitas vezes, em nome da coletividade, o homem está agindo em seu próprio benefício. Percebem? Por isso que os espíritos dizem satisfação das paixões. E o que são paixões, se não interesses pessoais? E essas paixões, no sentido de sobrevivência, de instinto animal, faz com que nos sintamos mais importantes que os outros. E para fazer imperar isto, usamos a força. É o poder da força e não a força do poder. Percebem a diferença? Quem é modelo e guia da humanidade? Jesus. E Jesus não tinha o poder da força. Ele tinha e tem a força do poder. A força do poder, ela é dócil, humilde, simples, convidativa. O superior não impõe sua autoridade à força. Não impõe pelo poder da força, pois ele tem naturalmente a força do próprio poder. É o que nos relata Mateus. Está lá no capítulo 7, versículos 28 e 29. Aconteceu que ao terminar Jesus essas palavras, as multidões ficaram extasiadas com seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade e não como os escribas. Por que Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas? Porque os fariseus impunham o poder pela força, quando na verdade o legítimo poder tem a força natural. Jesus tinha a força do poder. O poder da força tentou calar Jesus, mas a força do poder manteve viva sua fala e sua mensagem até hoje, até chegar até nós, nesses dias. Então é este aspecto que está na questão 742, a causa que leva o homem à guerra. Qual é essa causa? A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e a satisfação das paixões. Precisamos pensar o que predomina em nós, o que predomina em mim, o que predomina em você. Nossa natureza é espiritual, nossa raiz é espiritual, mas acabamos nos revestindo de uma natureza que não é a nossa, que é a natureza material. Nós precisamos da parte material? Sem dúvida, muito importante. Só não podemos nos deixar dominar por ela. Permitir que a matéria se sobreponha ao espírito. Por isso recomendo Cristo, vigiai e orai. Então pensemos neste aspecto da pergunta. Qual a causa que leva o homem à guerra? Satisfação das próprias paixões.
Este é o aspecto que faz com que os povos combatam entre si, para predominar a força. E quem tem a força do poder não manda, convida, como fez o Cristo. E o convite é tão forte, tão carinhoso, tão profundo, que é irresistível. É o que disse o espírito Miramês na obra Filosofia Espírita. O convite de um superior é irresistível. Que superior? O superior espiritual, moral, ético. Porque há nele uma autoridade moral, uma liderança natural. Mas quem não tem a força do poder, usa o poder da força. E ainda se compraz em dizer, aqui eu mando e sou obedecido. Sem pensar que poderiam acrescentar, com mais razão, e sou detestado. Esta é a mensagem de Lázaro, que está inserida em o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6 do capítulo 9. Esta é a ideia da resposta a esta questão, não só na guerra, no sentido belicoso, mas na guerra que fazemos quando nós queremos impor as nossas verdades, as nossas vontades, o nosso ponto de vista, esquecendo que ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Quem está certo aí? Provocamos guerra quando queremos nosso ponto de vista, quando conjugamos nossas ações sem usar o nós, mas usando o eu. Eu quero, eu faço, eu. Quando não observamos que somos seres com os mesmos direitos em relação ao Pai, em relação à vida. E lá na questão 743, Kardec pergunta, a guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Quem acha que sim, levanta a mão. Kardec pergunta um dia, sem precisar data, não é amanhã, nem neste século. Um dia. E a resposta dos espíritos é simples. Sim. A guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Sim, garantem os espíritos. Quando? Quando indica futuro. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Simples assim. Então, todos os povos serão irmãos. Quando? Quando os homens compreenderem, isto é, depende de uma ação nossa, compreender. Quando os homens, quem são esses homens? Nós. Atitude de um indivíduo, atitude nossa. Porque, queridos, todo ensinamento da doutrina precisamos trazer para nós. Para nós. Se não entendermos que as lições são sempre para nós, o que estamos fazendo aqui? Nós precisamos aprender. Nós precisamos interiorizar. Nós precisamos praticar os ensinos do Mestre. Para quê? Para evoluirmos, que é a finalidade da reencarnação. Aí, então, todos os povos serão irmãos. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Quando compreendermos a justiça de Deus. Então não compreendemos a justiça de Deus? Não a compreendíamos à época de Kardec e não a compreendemos ainda hoje. Pois as guerras continuam. E como compreender a justiça divina? Desenvolvendo as virtudes que estão latentes em nós. Desenvolvendo virtudes. Simples assim. Quais virtudes? Ora, meus queridos, é só estudarmos as bem-aventuranças, que nos trazem todas elas, e numa escala ascensional. A primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Qual a virtude embutida aí? Humildade. A segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Qual a virtude aí? Resignação. Terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. A virtude, mansuetude.
E a quarta bem-aventurança: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Virtude, justiça. E assim seguem as bem-aventuranças. Vejamos que as bem-aventuranças, elas aparecem numa escala ascensional. A primeira é humildade. A segunda é resignação. E não se é resignado sem ser humilde. Não podemos entender o choro se não tivermos humildade. A terceira é mansuetude. E não se é manso, pacífico, sem ser humilde e resignado. E a justiça é a quarta bem-aventurança, está no quarto degrau. Não se atinge o quarto degrau se não subirmos um a um. A humildade, a resignação, a mansuetude, os três anteriores. Porque sendo humilde, entenderemos os reveses da vida, teremos resignação. Humildes e resignados, desenvolveremos a mansuetude, seremos pacíficos. E só então, sendo humildes, resignados e pacíficos, compreenderemos e aceitaremos a justiça de Deus. Sem a humildade, sem a resignação e sem mansuetude, provavelmente não seremos justos. Seremos justiceiros, o que é muito diferente. Isto é, vamos fazer imperar as nossas paixões. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Serão saciados, sobrevivência. Fome e sede. Porque Deus é soberanamente justo e bom. E muitas vezes nós buscamos na ideia equivocada da justiça as nossas próprias satisfações. Entendendo que o que eu quero é justo. O que o outro quer nem sempre é justo. Porque nós não temos empatia. Porque ainda não praticamos a lei de Deus. Como está na primeira carta de Tiago, lá no versículo 22. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. É isto que é praticar a lei de Deus. Saber e não fazer, o que adianta saber? O que é vivenciar a lei de Deus? No dia a dia, na relação com as pessoas, com humildade, resignação, mansuetude e justiça. Então, queridos, como nos recomenda o apóstolo Tiago, sejamos cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Quando compreendermos a justiça e praticarmos a lei de Deus, aí volta na questão, a resposta dos Espíritos. Aí sim a guerra desaparecerá da face da terra, porque todos os povos serão irmãos. Quando entendermos e vivenciarmos as leis de Deus. Nós ficamos estarrecidos com a guerra Rússia-Ucrânia? Sim, ficamos. Mas, infelizmente, no nível espiritual que ora estagiamos, enquanto alimentarmos em nós a expectativa de resolvermos os problemas com a força bruta, porque não temos o cuidado nem a disposição de resolver de outra forma, estaremos vulneráveis ao uso da força e tudo que ela decorre, que é a predominância da natureza animal. A pergunta 744. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Estranho isso, não? Guerra necessária. Então, tem umas perguntas de Kardec que nos faz refletir. Uma pergunta dessa dá um estudo de pelo menos umas 2 horas, né, Luiz? E ele diz assim, qual o objetivo? A liberdade e o progresso. Mas, meus irmãos, a guerra é um instrumento que gera muita dor à humanidade. Então, como liberdade e progresso em meio a tanta dor? Importante observarmos que os espíritos não se referem à liberdade qualquer, uma liberdade material, mas essa liberdade é a liberdade espiritual. Os espíritos se referem ao progresso, mas ao progresso espiritual. Por que esse progresso da liberdade, a liberdade espiritual e o progresso espiritual? Por quê? Porque existem muitas criaturas
que em circunstâncias de guerra usam o fenômeno da guerra para o exercício das virtudes, para demonstração de amor e de dedicação. Muitas criaturas que se libertam de certas dificuldades trazidas do passado e para estender a mão a quem está necessitado naquele momento. Por exemplo, indivíduos opressores no ontem podem estar vivendo situação de opressão no hoje. Lei de ação e reação. Mas precisamos ter cuidado. Não podemos generalizar. Não podemos afirmar que todas as pessoas que estão passando por este processo de guerra obrigatoriamente estão em processo de expiação. Não. Muitos estão em processo de expiação, outros em processos missionais e outros ainda em processos provacionais. Então não é todos que estão ali nesta guerra que estão expiando alguma coisa. Nós temos que alargar o nosso entendimento e o nosso conhecimento. Né? A situação de missão e de expiação, ela acontece com os espíritos mais velhos. Por quê? A expiação, quem já viveu mais, certamente errou mais. Então tem acertos com a lei. E missão também, porque já são espíritos mais velhos, já viveram mais, já evoluíram mais, então já tem esse caráter, já tem essa condição de missão. A provação é normalmente para espíritos mais jovens, que ainda têm que passar por essas provas da vida. Né? Então a situação de provação é mais comum para o espírito ainda um pouco mais jovem. Mas por que processos provacionais? Vamos pensar, por que provacionais? Porque há quem não tinha isso como karma. Tem gente que está lá na Ucrânia e não está lá como karma, passando pela guerra. Mas acabou passando por essa experiência, colhido pelas circunstâncias, pelas injunções do meio. Há quem estava na Ucrânia a trabalho, a passeio, e foi surpreendido pelas circunstâncias. São as injunções do meio. Isso são provas, são os processos provacionais. E missão? Há ideias que assustam, né? Guerra como missão? É que existem espíritos extremamente evoluídos que desejam resgatar da sombra seus afetos, seus amores do passado, e descem das regiões do infinito para conviverem com os seus entes queridos. São espíritos conscientes de que são almas imortais, que viverão para sempre. E essa consciência de ser alma imortal não os teme descer para uma guerra para auxiliar um ente querido. Eles não temem a morte na guerra porque eles já assimilaram a imortalidade da alma. São espíritos conscientes dessa imortalidade, que viverão para todo sempre. E dotados dessa consciência da imortalidade, eles decidem estar entre os seus entes queridos, mesmo numa guerra. Nos momentos dolorosos que tiverem que atravessar, auxiliando seus entes queridos na coragem, na resignação, na fé, na força. Algumas dessas almas aceitam renascer em condições extremamente dolorosas para serem o arrimo, a força, o esteio, aquele elemento que vai permitir que aquele seu afeto consiga errar menos nesta encarnação. Consequentemente, comprometer menos e acertar mais. E esses espíritos que vêm com essa missão, eles conseguem bons resultados sempre? Nem sempre. Mas o esforço deles de tentar resgatar seus entes queridos os fazem renascer em ambientes assim, hostis, exatamente para desenvolver o sentimento de amor, para falar de perdão. Então, queridos, muitas criaturas que estão no cenário da guerra estão em função de provas que nem eram previstas. Outras estão em função de missionários. E há, obviamente, aqueles que estão em situação de expiação. Mas, seja como expiação, ou provação, ou missão, dor é sempre dor. Haverá dor, obviamente, numa guerra.
E André Luiz, no livro Ação e Reação, ele fala em 3 tipos de dores. Ele fala na dor expiação, a dor auxílio e a dor evolução. O que é a dor expiação? É de dentro para fora. É uma contingência de nossa programação reencarnatória. É algo que nós trazemos e que nós precisamos reajustar com a lei. Então, é a dor expiação, tem a ver com o nosso passado. A dor auxílio, ela tem a ver com o presente. Porque, às vezes, a criatura ela está num caminho, nesta encarnação, ela está num caminho tão reto, tão bonito, tão direitinho, e, de repente, ela pega um atalho, ela se desvia. Quando acontece isso, a espiritualidade provoca uma dor nessa criatura, dor auxílio, para ela retomar o caminho da retidão. E a dor evolução, que é esse confronto com as situações difíceis, desarmonizantes, que vêm de fora para dentro e acabam promovendo o progresso daquela criatura. Então, não é reajuste, não é expiação. No caso da missão, é a oportunidade de crescimento no enfrentamento de situações dolorosas. E a próxima pergunta de Kardec, se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tenha geralmente por fim e por resultado a escravidão? São os prisioneiros de guerra, que muitas vezes são feitos escravos. E olha a resposta. Escravização momentânea, para sovar os povos, a fim de fazê-los andar mais depressa. O que é sovar? Cadê as senhoras aqui que trabalham na nossa padaria? Não tem que sovar o pão? Para que tem que sovar o pão? Para fazê-lo crescer. Então, Deus aproveita todas as oportunidades. Se usa até da guerra para sovar os povos, isto é, para fazê-los crescer. Através da dor, um processo doloroso, mas muitas vezes necessário. E a 745. O que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Será que a gente assiste isso? Quem está suscitando a guerra para seu proveito próprio? O que pensar desse sujeito? Olha a resposta dos espíritos. Esse é o verdadeiro culpado. E necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer sua ambição. Então, em resumo, queridos, à luz da doutrina espírita, a doutrina está associada a instintos e a reminiscências do reino animal. As guerras não surgem do nada. Ninguém acorda de manhã e diz assim, hoje vou iniciar uma guerra. Não. É uma predisposição à violência, que infelizmente ainda é compatível com o nosso estágio evolutivo, de alguns de nós desse planeta. E não apenas a violência com o uso de armas pesadas, mas o estilo belicoso está presente também em ações menores. Fiquemos atentos. Ações menores, mas não menos violentas. Nos extremismos de toda ordem, de raça, de cor, de religião, de orientação sexual, de nacionalismo exacerbado, que atropela o patriotismo sadio, e até de torcidas de futebol. Enfim, do micro ao macrocosmos. Pasmem vocês, há uma pesquisa que aponta que no Brasil existem 530 células extremistas. 530 células nazistas, hitleristas, que negam o Holocausto, radical religiosas, fascismo, masculinismo, supremacia misógina, e etc, etc. Então, queridos, não precisamos ir à Rússia ou à Ucrânia para vermos de perto pessoas que trazem um estado embrutecido do ponto de vista da sensibilidade espiritual. Criaturas que veem apenas um jeito de enxergar o mundo, o seu jeito. E é esse caldo que vão se formando espíritos belicosos para matar, banalizando o uso da força. E nós? Isto nos afeta? Nos incomoda? Fiquemos atentos.
quanto mais desconfortáveis nos sentirmos com os cenários da violência, não só de guerra, mas da violência de toda ordem, contra animais, crianças, idosos, mulher, meio ambiente, esse desconforto que sentimos é um alarme evolutivo. Quando percebermos em nós um desconforto, uma indignação com o emprego da força bruta para resolver um litígio, teremos dado um passo importante na busca pela consolidação da cultura da paz. A violência está estruturada na cultura da humanidade. As guerras não surgem por acaso. Precisamos ter informações, estudar, ler a respeito do mundo em que vivemos para auxiliar o nosso planeta. Como? Cuidando do meio ambiente, fortalecendo a democracia, despertando consciências que geram atitudes de paz e vivenciando o Evangelho de Jesus em cada gesto, em cada ato. Meus irmãos, aproveitemos este momento, estas reflexões, aqui, agora, para entrarmos numa sintonia de pensamentos pela paz no mundo. Neste grupo que estamos, vamos mentalizar a paz em nós e buscar expandir essa paz para todo este nosso lindo planeta azul. Vibremos pela paz em nós. Vamos vibrar agora pela paz nesta casa, na nossa família, no nosso lar, na nossa cidade. Vibremos pela paz no Brasil. Vibremos pela paz no mundo. Vibremos pela paz. A paz que só se conquista através do amor. Porque só o amor muda o que já se fez. Acompanhemos essa linda obra. É uma versão Michael Jackson. E vibremos paz para o nosso planeta. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo mar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Pensemos na paz para o nosso planeta. Vibremos. Para trazer perdão, dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição do futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Se você
começar, outros vão te acompanhar. Vamos começar vibrando pela paz. Com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já se fez. Pode soltar a voz, cantem junto. Pode agora. Já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Vibremos pela paz, sendo pacíficos no lar, na família, nesta casa, na rua, no trabalho. Muita paz. Muito obrigada pela atenção de vocês. Paz.